estávamos no esquenta aqui, certa vez eu dei uma dica que era sobre a construção da sua árvore genealógica. E aí eu falei do Family Search. Só que eu fiz um aviso na época. Quem acompanha a gente aqui, as 2 ou 3 pessoas que nos acompanham, se assistiram, deve ter levado. Falou, toma cuidado, porque você entra nesse negócio e vicia. Hum. E o Vitor cometeu a insanidade de entrar lá. O que que aconteceu, Vitor? Você chegou Hum, até o ano de Foram 700. muitas horas, cheguei até o ano 700 Não, é muito legal. Esse de site é sobre. ancestrais, E eu um dos descobri, ramos. e no meu caso, curiosamente, eu descobri que eu tenho como se for um primo distante, lá na Paraíba, que ele é o presidente da Associação de Genealogia lá da Paraíba. O cara é um especialista, já escreveu um livro. Pô, cara, esse negócio é fascinante mesmo. Bom, o que não é tão fascinante, mas a gente insiste, porque afinal de contas a gente, né, Hum. todo mundo tem um pouquinho aqui de um certo masoquismo, é falar sobre as notícias, né, que haverá, pode ser que chegue um dia que a gente só tenha notícias boas para falar, mas não tem sido muito o caso. Bom, eu particularmente acho que a primeira notícia que a gente vai comentar é até uma notícia boa, que foi a vitória do Milei. Nora, bom, a Hum. vitória do Milei, né? Nós não tivemos a oportunidade de conversarmos na semana passada. Ela confirma a nossa total incapacidade de análise, né? Porque a gente errou redondamente, mas pelo menos Eu joguei Milley, hein? Joguei ah, Milley. não sei não Não, não, sei, tá gravado, tá tá gravado. gravado. Eu fiz o red. Mas eu tava em cima do muro achando que eu Eu joguei fiz o Milley, mas red. eu achei que ia ser na margem de erro. Eu fiz o Errei red. também. O que que eu fiz? Eu Errei achei que o Massa ia vergonhosamente. ganhar, mas ali o coração, viva a liberdade, carajo, né? E no final deu Milei. E aí, Nora, assim, ele tem se mostrado, ele parece que dividiu bem, né, os papéis de Uhum. candidato e presidente eleito, né? Sim, E tem sido bastante pragmático desde o começo do seu governo. Já deu sim. uma mainada ali no tom das promessas de campanha, já fez um governo de coalizão, muito provável, né? O Maurício Macri está indicando o ministro da Economia, a Bullish vai ser a ministra Secretária de da Segurança. Segurança, né? Já fez uma cartinha lá para o Lula na condição de presidente, né? Que eu acho que o teor da carta me pareceu perfeito na medida. Eu queria a sua primeira impressão aí da vitória do Milei. Então, primeiro assim, ele está fazendo aquilo que eu imaginei que ele fosse fazer, mesmo assim, entre o primeiro e o segundo turno, que era baixar um pouco o tom, tá? Ele já estava conhecido, isso foi um recurso também, eu acho, para ficar conhecido. Então, no segundo, ele já para o segundo turno ele baixou um pouco a bola, baixou um pouco o tom. Não acho que isso seja estelionato eleitoral, tá? Não é, é diferente. Ele vai fazer as coisas que ele prometeu, pelo menos uma boa parte, espero, mas num outro ritmo. Ninguém disse que ele ia assumir dia 10 de dezembro e dia 11 ele ia fechar o Banco Central e dia 12 ia dolarizar a economia, tá? Então, isso eu continuo achando. Eu acho que ele vai fazer alguma coisa nessa linha. Não quer dizer que seja exatamente dolarizar a economia ou fechar totalmente o Banco Central, mas alguma coisa acho que ele vai fazer. E isso serve para tudo, tá? O que eu estou gostando de ver é que aí sim estou vendo uma coalizão, uma frente ampla e democrática. Aleluia! Estamos vendo coisa que eu não vi aqui. Tá? Então, assim, ele já começou antes de outras coisas, né? Então, como você falou, tá repartindo as coisas com o Macri, com a Bullrich, tá voltando a ocupar o cargo que ela tinha ocupado com o Macri. Tá? Então, aparentemente a mulher é muito boa nessa área de segurança, tá? Tenho boas referências, eu acompanhei de longe o que ela fez, mas teve bons resultados, sim. ah, Ministro da Economia. Vamos ver agora o que seria o Banco Central, que vai ser provavelmente, não sei, alguém, vírgula, o breve, porque deve durar pouco tempo, mas enfim, alguém será indicado para isso. Estou gostando dos nomes, estou gostando da racionalidade dele e tudo bem, como você disse, ele mandou a carta para convidar o Lula. Agora, sinceramente, eu estou vendo aqui no Brasil o tempo inteiro. Lula isso, Lula aquilo, o Milei está preocupado, não está? Gente, o Milei não está nem aí com o Lula, essas alturas do campeonato. Ele tem que governar um país. Daqui a 15 dias ele vai assumir um país com mais de 140% de inflação, 40% das pessoas abaixo da linha da pobreza, 9,1% abaixo da linha da miséria.
tá? Uma dívida gigantesca, só com um FMI, se não me engano, são 30 e tantos bilhões, tá? Quase 40, alguma coisa perto disso. Ele não está preocupado em ferir as suscetibilidades do Lula, então eu imagino que ele deve ter feito. Ele é muito pragmático, tá? Me é bastante pragmático. Ele deve ter chamado o pessoal do Palácio São Martim, do Itamaraty argentino, deve ter dito, gente, mandem os convites para quem tiver que mandar, façam o que tiverem que fazer. Então, vejam quem é o embaixador tem que entregar o convite, quem vai o chanceler, tudo, e pronto. Sinceramente, não acho que ele esteja perdendo um minuto de sono para saber se o Lula vai ou não vai. Quem eu acho que deve estar preocupado é o próprio Lula, porque ele que ficou, a bola agora está na quadra dele. Porque o Bolsonaro já disse que vai ter holofote, vai ter um monte de coisas, e agora ele que fica assim, porque talvez ele não vá, porque ele vai fazer uma viagem longa. Tá, ele vai dizer o quê? Que agora que ele é uma pessoa idosa e que vai chegar cansado? Acho um pouco provável, né? Que ele diga dessa desculpa, né? Mas é o que estão tentando. Ô, Então, Nora, eu acho que. deixa eu Diga. te fazer uma perguntinha antes de passar a bola aqui para os meus amigos, que é o seguinte: a tia lá da Folha disse que o Milei ganhou, mas não levou. Que quem levou foi o Macri, porque o Ah, Macri está dando um suporte político. Isso aí é dor de cotovelo, é medo do amanhã, ou realmente quem levou, o grande vitorioso não é o Milei, é o Macri, eu acho que é falta de informação mesmo. né? Acho que Sendo é dor bem, de bem cotovelo. sincera. A tia tá com dor de cotovelo. Eu acho que é falta de informação, falta de conhecer a política, a Argentina, tudo. Que o Macri vai ser uma pessoa importante, eu não tenho a menor dúvida. Mas eu acredito que o Milei que vai estar no comando disso tudo, sim. Evidentemente, você não pode descartar um Macri pela estatura política que ele tem, mas também justamente pelo que ele ficou devendo enquanto ele foi presidente, você também não pode botar todos os teus, você não vai botar todo o teu dinheiro nesse cavalo, tá? Sim. Então, eu acho que isso E é a mais. candidata dele perdeu, ficou em terceiro. Exatamente, exatamente. Bom, Conversa de que levou, não levou. e aí, Vitor? O que que você achou da vitória do Milei? Você que tucanamente ficou em cima do muro ali, trabalhando na margem, diferente de mim, que eu fiz o red, disse que o Massa ia ganhar, mas torcendo para estar errado. Eu falei que ia dar Milei, mas eu falei que ia ser apertado. Errei vergonhosamente também, como todos erraram, né? Isso mais uma vez, é apenas assim, os institutos de pesquisas erraram, foram humilhados pelo eleitorado argentino, no primeiro e no segundo turno, humilhados. Isso é Na bom ida para e a na gente, volta. na ida e na volta. Hum. É bom para a gente dar a devida dimensão quando a gente vê as pesquisas, porque elas, muito frequentemente, têm produzido excrescências, né? E bem longe da realidade. Depois você vai dizer, manipulado. Não, às vezes não é manipulado, às vezes o cara erra mesmo porque não consegue capturar a tendência do eleitorado e tudo mais. Achei ótima a vitória do Milei, estou, assim, Tá com vi com muito invejinha? muita Tá com satisfação. invejinha? Tá com Pô, invejinha? pô. Não, mas eu vi com muita satisfação o espernear Ah, dos essa fazuelistas, parte né? foi boa. Fazuelistas esperneando e, putz, argumentando de todo jeito, fascista e não sei o quê, Fascismo aquela coisa até. venceu na Argentina. É o eixo do Uma mal, né? bobajada, Eixo né? do Uma mal. bobajada porque o cara vai governar, como a Nora falou, o cara tá com um problemaço aí, herdado de gestões catastróficas, né, sucessivas de décadas. Então, e eu acho muito natural que o eleitorado argentino tenha se posicionado dessa maneira. Se não Né, fossem as, pessoal? se não fossem as rusgas, né, históricas de Inglaterra e Argentina, eu diria que o Milei poderia fazer um discurso aí de posse a lá Winston Churchill, né? Tem um pouco para oferecer para vocês, a não ser sangue, suor e lágrimas, né? Bom, É então você está verdade. feliz, né, ô Vitor? Estou bem feliz. Estou achando que foi uma ducha de água fria aí Na turma. nos fazuelistas do continente, né? Será que E vão ter. o próximo a tomar um pé na bunda vai ser o cara do Chile. É o próximo a ser varrido do mapa. É, E, a, É e, que a, lá não tem e reeleição, né? Mas vai perder, né? Assim, a e eu acho esquerda, o né? seguinte, eu acho que esse é o lado bom. O cara faz um governo ruim, toma um pé na bunda.
E ponto. Governo bom faz o sucessor. É isso. Xará, a gente trabalha no mercado financeiro e, antes de tudo, o mercado trabalha com expectativas, né? E o que a gente viu foi uma forte recuperação dos ativos argentinos com a eleição do Milei. O mercado exagera para cima e para baixo. Você acha que é exagero? O Milei ainda tem uma tarefa hercúlea pela frente? Ou com esse capital político aí ele vai conseguir implementar mudanças, como, por exemplo, nacionalizar aerolíneas argentinas? Parece que ele falou lá que se o sindicato quiser, Privatizar. se o sindicato quiser, ele entrega lá para o pessoal, não tem problema nenhum. E a mesma coisa com a YPF. O que você acha? Você acha que o Milei vai, na parte econômica, de privatizações, ele terá que ser gradual? Ou ele vai querer dar uma cipuada assim, já nos primeiros dias de mandato? Será que ele tem um plano para ações imediatas impactantes? Qual que seria a sua aposta? Então, amanhã vai sair um artigo meu no portal do IG. O título é a política estúpida, porque você tem, todo mundo conhece, né, a frase do estrategista do Clinton, né, It's the economy stupid, que serve para eleger, né? Então, quem elegeu o Milley foi a economia. Só para governar, ele precisa da política, né? E ele É assim, parece mostrar eu saber fico, disso, né? então, Primeiros sinais. isso é ex post sim, ex ante não, né? É, Você não tinha essa noção de que o Milley ia fazer. É uma surpresa muito positiva, né, por muito sinal. positivo, é verdade. Aliás, diga-se de passagem, a carta que ele escreveu para o Lula mostrou, por enquanto, quem é o adulto na sala. Vamos ver qual vai ser a Irretocável. resposta do Lula, né? Eu ia até escrever isso, mas eu preferi esperar um pouco, aqui é um parênteses, né? Esperar qual vai ser a reação do Lula, se ele vai para posse ou não, né? Deveria ir. Se ele Mesmo for com a o presença do segundo adulto, Bolsonaro, mesmo com a presença do Bolsonaro. também O Bolsonaro concordo. ele não é chefe de Estado, ele Exatamente. não vai estar lá como chefe de Estado, ele vai estar lá como cidadão brasileiro. Tanto faz quem está lá. O Exatamente, eu Lula, também acho. como representante, ele deveria, para valorizar a parceria, deveria ir lá. Agora, se ele vai ou não, quem ele vai mandar, porque ele pode mandar também alguém graduar, sei lá, o Alckmin, por exemplo, é o vice-presidente, eu acho que teria também o seu A valor. Janja. A Ah, o Janja problema é seria que a ótimo. Janja vai estourar a cota só como é que fala lá? De, Oh, meu Deus, da Havana lá, que é bom pra cacete. Pão de Ah, mel, não. alfajor. Garoto. Os alfajores. Estoura a cota, Janja. Alfajor, alfajores. alfajor, alfajor. Vai estourar a cota. Mas voltando aqui para a discussão principal, que é a questão da economia, na verdade, a fórmula é o que eu falo no artigo, é feijão com arroz, não tem muito o que inventar. Você pode fazer, porque vai acabar com o Banco Central. Ele não vai acabar com o Banco Central. Ele não vai dolarizar, ele não tem condições de fazer isso. Não tem Pode condições ser um materiais de fazer planejamento. isso, né? Não tem, não tem. Então, é assim, é feijão com arroz, ele precisa cortar gasto público. E para cortar gasto público, ele precisa de apoio político, ele precisa fazer política. Tem sido, nessa semana, essas 2 semanas depois da eleição, uma surpresa, uma grata surpresa positiva aos movimentos que ele tem feito. É preciso ver se ele vai continuar, qual vai ser o apoio político que ele vai ter para fazer as mudanças que são simples na economia. Não é nada, não é rocket science, né? É simples. Tem que fazer o feijão com Aliás, arroz. aliás, é o contrário, né? O que se preconiza é exatamente valorizar o conhecimento acumulado que nos ensina, Isso, né? O que dá certo e o que não dá, né? Que se você exato. tentar uma coisa que sempre deu errado a vida inteira, você pode tentar mais mil vezes darão errado. Eu também concordo com você. Assim, basta pegar as cartas de revisão do acordo do FMI. Pega lá, pega a sexta revisão, que foi a última. O que está faltando aqui? Está lá, tem um checklist do que precisa ser feito. Não tem nada diferente daqui. Na verdade, o que não precisa de brilhantismo, né? Mas talvez precise de vontade política, que é esse negócio aí Exato. que se chama de Coordenação vontade política, política. né? Você de um Exato. lado saber a tensão da corda, né? Até que ponto você tem que compor com as forças que compõem, representam aquela sociedade, até que ponto você tem que fazer valer, né, o voto que você recebeu e encontrar É, isso. Eu acho que nesse sentido, né,
eu acho que injustamente, né, colocam tudo como se fosse a mesma coisa, Bolsonaro, Trump e Milei. Eu acho que são coisas absolutamente distintas, ainda que não, para muitas pessoas não aparentem. Eu acho que uma diferença que o Milei acho que já está dando os primeiros sinais que nós não tivemos nos primeiros dias de Bolsonaro eleito, é já fazer essa sinalização, né, dessa composição, né, de baixar um pouco a temperatura, de trazer o debate mais para a realidade, a própria postura em relação ao Lula. Uma coisa é o que o candidato pensa e fala durante a campanha, outra coisa é como você age estando presidente, né? E acho que ele está mostrando isso, né? Nesse primeiro momento. Agora tem uma diferença em relação à situação brasileira, bem complicada para o nosso lado, que é o seguinte: o Macri é o PSDB lá, né? No sentido de tá lá no centro. Aí depende da forma como você olha, pode estar um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a Mas direita, mas é um partido mais mais de moderado. centro. Exato. O Macri lá apoiou o Milei, não apoiou o Massa. O PSDB aqui Apoiou o Lula. apoiou o Lula, Pendeu para não o outro lado. apoiou o Bolsonaro. Exatamente. O centro Então pendeu para a esquerda. era difícil para o Bolsonaro ter alguém que pudesse fazer essa composição que o Milei está fazendo com o Macri. Sim, mas você concorda comigo que o Bolsonaro também não tinha essa vocação. Mesmo que tivesse, talvez não Não fosse tinha, capaz de. Mesmo que tivesse, talvez não fosse verdade. capaz de fazê-lo. Porque É verdade. não é da vocação dele. O Não é da. Milei, porque o que, que eu sinto? Pessoalmente, o Milei me parece ser muito mais preparado que o Bolsonaro. Tem esse jeito histriônico, esse jeito que chama atenção, que eu acho que o candidato, num cenário polarizado, tem que ter esse perfil, né? Porque do outro lado é porrada, tiro, porrada e bomba, então tem que ter um equivalente. Mas eu acho que assim, com as luzes apagadas, os refletores apagados, se você sentar numa mesa, conversar com um com o outro, acho que você tem muito mais substância no Milei, né? Pessoalmente falando, ainda Uhum. que os dois sejam carismáticos, ainda que consigam inflamar multidões, despertar ali uma simpatia, um cacife eleitoral ao redor da sua figura pessoal, mas eu acho que o Milei tem muito mais substância. Eu acho que isso a gente já começa a ver nesses primeiros momentos. Eleição é eleição, passou, vamos tocar a bola. Sobre a cerimônia, sobre o Lula ir ou não, é, existem eventos em que você tem mais de um representante de um país, né? Ou se não representante, mais do que figuras públicas, que podem ser antagonistas, né? Eu acho que o Lula não ir, ele vai estar, a meu ver, né? Eu aconselharia que ele fosse, porque ele não ir, ele vai estar dando um holofote, uma relevância para o Bolsonaro, né? Como alguém que está numa posição de antagonismo a ele, ao ponto dele abrir mão do seu papel de representante de chefe de Estado, né? É que eu acho que o Lula ele tem uma pobreza espiritual pessoal que talvez não permita ele agir com essa elegância, né? Mas eu, se estivesse no lugar dele, ia lá e não passaria esse atestado, né? Vamos ver o que vai Exato. acontecer. Eu não passaria esse atestado. Não ir é jogar holofote, né? Por causa de Bolsonaro, né? Lula não vai à posse. Então eu acho que não é É se deixar pautar pelo Bolsonaro. exatamente o Exatamente. Bolsonaro que ditou o ritmo do ponto, né? Entendeu? O Bolsonaro tá lá no meio da quadra cruzando a bola e o Lula lá do outro lado correndo. Se você não, né, equilibrar esse jogo, tomar a posição de novo, é exatamente isso, Xará. Muito obrigado. Você capturou bem o que eu queria dizer, tá? É deixar o Bolsonaro ditar a pauta. Bom, não dá para a gente deixar dentro da tragédia que a gente está vivendo lá em Israel, né? Não dá para deixar de celebrar sem, não ressalva pela libertação dos reféns, né? Mas o custo disso, né? Porque de um lado está sendo libertado pessoas que foram sequestradas, né? Mulheres, crianças, idosos. De outro lado, você está libertando pessoas sobre os quais, pelo menos, hoje teve uma imagem, né? De uma mulher bomba que foi devolvida, né? Ela está presa desde 2015, tinha sido condenada a 11 anos e cumpriu 8 anos com a face dela toda deformada, queimada, porque ela era uma mulher bomba e acabou sobrevivendo. Mas o fato é que, assim, essa cessar-fogo, trégua, sabe-se lá o nome, né, Israel está conseguindo, né, receber de volta alguns reféns. E aí eu queria começar pelo Xará. Sim, não fosse a ação firme de Israel, isso não estaria acontecendo, né, Xará?
né? Se Israel não tivesse É, tido uma ação firme, talvez até surpreendendo o mais conservador dos conservadores, né? Porque eu, particularmente, assim, Israel não vai deixar barato e vai sentar o dedo, né? Mas ainda assim a resposta foi muito firme de Israel. Você acha que se Israel não tivesse tido uma resposta tão firme, a gente estaria vendo alguns sequestrados voltarem para casa? de fato, eu, vamos lá. O fato do Hamas ter sequestrado tinha este objetivo, que era pressionar Israel a não atacar em primeiro lugar e se atacasse, parasse em algum momento para preservar a vida dos... Porque está tendo em Israel hoje uma pressão grande para mudar a prioridade da guerra, porque a prioridade do governo é acabar com Hamas. E existe alguma pressão para mudar a prioridade para salvar Os reféns. os reféns, né? Então, tem aí um jogo político que começa a incomodar dentro de Israel esse balanço, né? Qual é o foco que você quer. E esse era o objetivo do Hamas. Então, assim, me parece que a coisa hoje ainda está dentro daquilo que o Hamas planejou. Porque Chamar a com atenção da certeza opinião pública, né, para a despertar uma coisa, simpatia para a causa, e isso, porque assustadoramente que se diga, né? hoje eu compartilhei no grupo uma entrevista muito boa de um israelense, enfim, de um escritor, falando, o menos importante era sobre o que o Lula falou, deixou de falar. O mais importante dessa entrevista está na última pergunta, em que a jornalista pergunta para ele se os israelenses se sentem vítima, né, do Holocausto e de toda essa questão, enfim, da matança do Hamas e tal. Ele falou, o vitimismo não faz parte do ethos do israelense. E a pergunta era, vocês preferem ser vistos como algozes ou como vítimas? Né? Porque a hora que você faz uma reação muito forte contra o Hamas, você virou algoz, né? E A na opinião pública proporcionalidade, global, né? você virou o carrasco de Gaza. E ele fala assim, o vitimismo não faz parte do ethos de Israel, a gente não gosta de se ver vítima, né? Que é diferente da forma como a esquerda global É o vê as oprimido e coisas, opressor, né? né? Exatamente. Então, os oprimidos estão lá Os no canto coitadinhos. sendo oprimidos, né? E os israelenses não gostam de se ver como oprimidos, né? Então, não tem esse, esse receio, né, de aparecer como algoz quando você está se defendendo, né? Sim. Você está defendendo o seu país. Então, É não uma questão até é... de sobrevivência, né? Você tem alguém que declara que tem como objetivo te destruir. O que que você faz? Você tem alguém que tem como Pois é, objetivo te destruir, invade seu país, sequestra criança, estupra mulher, leva velho, faz o diabo, mas coloca, esse, né? mas esse é para usar a mesma palavra, né, o ethos dos terroristas palestinos. É, quanto mais pessoas morrerem, melhor, porque eles se aparecem como vítimas, né? Sim, é. E a relação que eles têm, né? De que essas pessoas que morrem, e eles mesmos, né? São mártires, né? De uma causa, né? Isso. Eles se veem como mártires. E aí, ô Vitor, como é que você viu essa troca, né? Porque a sensação que eu tenho é assim, tem que ter um certo utilitarismo, não sei se é essa palavra correta que eu poderia adequar aqui, que é a questão prática, né? De você estar trazendo de volta essas pessoas que foram sequestradas. Imagina, hoje eu vi a foto de uma criança de 3 anos, cara. Quer dizer, você imagina o que essa criança passou, o que essa família passou, né? O que é receber essa criança de volta. Mas Israel está pagando um preço, né? Não só anterior pelas pessoas que foram assassinadas com o ataque do Hamas, mas que, assim, nós não estamos tendo uma troca de prisioneiros numa guerra, né, justa, né? O que a gente está tendo são pessoas de um lado que foram sequestradas e de outro lado uma população carcerária que cometeu crime, aguarda julgamento ou já foram julgados e tudo.
Como é que você vê essa troca aí? Tem alguma questão da sobrevivência política também Acho que sim, né? Acho que que tem uma o Xará pressão, aponta aí por conta dessa pressão? aparentemente, uma pressão muito forte, né, da opinião pública pelos reféns, né? Eu acho que, não sei, tenho a impressão que primeiro a turma vai querer resolver a questão dos reféns para depois voltar a concentrar esforços no Hamas, né? Eu Eu particularmente acho acho que, que Israel não vai abrir mão tão cedo do controle daquela região, do poder de polícia daquela região. com certeza não, né? Porque a porteira está aberta, né? Se o Hamas sobrevive, pode acontecer outra dessa a qualquer momento, né? E se não vier a acontecer a qualquer momento, vai ser só porque talvez Israel se prepare mais, né? Não vai ser por falta de desejo, porque o desejo claro do Hamas é a destruição de Israel, não é a constituição de um Estado palestino. Como você viu, Mas Nora? hoje eu vi um post da Tati, Hum. não sei se você viu, Não, não vi. ela comentando sobre. A Tati, para quem eventualmente esteja nos acompanhando, que nos deu o privilégio de participar durante um tempo aqui conosco do ranking Ainda político, voltará, né? ainda voltará Ainda ainda, né? voltará. É uma É. tudóloga mundialmente conhecida pelaquela nossa meia dúzia de amigos e os três que nos acompanham aqui. E ela comenta sobre o cenário de, quase que apocalíptico, né? Em relação aos sequestros do Hamas, de moças assassinadas, estupradas, Não, e é tudo, e toda aquela história que a gente já sabe. E ela faz, obviamente, comentário que não houve manifestação nenhuma, né, dessas entidades esquece. em defesa de mulher e os conselhos da ONU, ou seja, vida de mulheres, né, as vidas importam desde que não sejam judias, né? Essa é a Exatamente. conclusão que se chega, né? Então, a indignação com os ataques do Hamas durou algumas horas, poucas horas. Foi Israel dizer, vou retalhar, que acabou a indignação. Ai, Exatamente. coitadinhos né? Ah, assim, eu acho que essa situação não dá para ser esquecida, sabe? Eu espero que não se esqueça, porque a reação de algumas pessoas e de instituições, ela é muito clara, né? Foi muito clara e foi muito triste, Inclusive né? o filho do fundador do Hamas, que esteve aqui na Hebraica, né? Eu vi um pedaço do vídeo da apresentação dele. Aliás, eu gostaria muito de ter ido, infelizmente não pude. Mas ele, ao final, né, criticando o posicionamento do Lula, né? Que ele até entendia que pessoas comuns, movidas por narrativas, pudessem, né? Se sentir simpatizantes daquilo, mas que ele, na condição de representante de um Estado, né? Mas isso que você falou, Vitor, não é muito novidade, né? É que nem os negros, né? Contra o racismo, desde que o negro não ouse ser liberal, né? Porque se ele for, esquece. Pode chamar ele de capitão do mato, não tem Ah, problema sim. nenhum. Isso aí a gente já viu aqui, a gente não viu nenhum coletivo saindo em defesa, por exemplo, do menino lá, o Fernando Holliday, que além de pobre e negro, é homossexual, e do nada lá o Ciro Gomes, hétero, né? Assim que fala, hétero, cis, coroné, chamou ele lá de capitão do mato, que se dane, ninguém deu um pio. E aí, Nora, como é que você viu a evolução? Qual é a sua percepção disso que a Então, gente está duas falando? coisas, tem duas coisas. Primeiro, uma coisa que, assim, eu ideologicamente sou contra negociar com terroristas, ideologicamente, tá? Mas eu valorizo muito um país que defende seus nacionais, tá? Então, apesar de todos os problemas, eu acho que Israel não tinha opção, tá? Tinha que fazer isso, e certamente não deve ter sido fácil, tá? Você está indo contra uma série de princípios e tudo, mas você tem que defender todas as pessoas. Aliás, eles já trocaram uma vez uma pessoa por 1.000, né? Então, não seria a primeira vez. Então, eu valorizo muito um país que defende seus nacionais, tá? Eu acho muito importante. Segundo ponto, essa era uma troca, de um lado só tinha civis, do outro lado só tinha pessoas condenadas, julgadas, aguardando sentença ou eu não sei nem se tinha alguém sem julgamento, tá? Eu Acho que acredito que existiam estavam todos julgados. alguns prisioneiros em prisão administrativa, ou seja, aguardando julgamento,
mas tutelados por um Estado democrático, internacionalmente Não, reconhecido. claro, com direito à defesa, tudo isso, tá? Mas estamos falando de pessoas que estavam presas por algum motivo concreto, tá? Sim, sem dúvida. Extremamente claro. Os outros eram civis, estavam nas suas casas, estavam numa festa, é algo assim absolutamente incompreensível. E aí eu já vou adiantar minha bola fora também, porque a minha indignação não pode ser pouca com isso, a postura do embaixador brasileiro em Israel. Pelo amor de Deus, como é que um embaixador, um diplomata, Você diz assim, roubou minha bola fora. ah, você também? Eu falei, eu acho que nós somos gêmeos siameses, Gutermann. Eu acho que, né? Mas você também. Mas não tem como não se dignar com isso. O sujeito disse, não entendo por que que o Hamas concordou em devolver os reféns, agora ele não tem o que negociar. Ah, pelo amor de Deus, gente, não é possível. A Num gente país morre e não ouve tudo, né? Nossa, um país minimamente civilizado, esse sujeito já estaria, sabe, já teria sido mandado embora com um chute no traseiro muito bem dado, e muito menos um E vamos esperar, diplomata. né? Qual vai ser a reação até do governo israelense, né? Porque eu, no mínimo, dentro da regra diplomática, chamaria esse embaixador para prestar esclarecimento. Então, É o né? mínimo que você Ó, tem vai lá que para o fazer, é Brasil o aí, se vocês mínimo, quiserem ter embaixador aqui em Israel, manda outro, porque isso não serve. Né? é o Acho que mínimo que você tem que fazer, pelo que amor de realmente Deus, né? é vexatório. Bom, vamos avançar aqui para o nosso próximo item, que eu nem sei, né? É um pouco mais do mesmo, talvez valesse a pena a gente falar meio en passant. Mas, Xará, contas públicas. Ninguém acreditava em déficit zero, pelo menos ninguém razoável, né? Desde zero de jogo, você vê gente como o Mansueto de Almeida falando da dificuldade que seria. O governo está prestes a abrir mão, ainda que tenha mantido o discurso, mas a gente já sabe que na prática a teoria é outra, né? E a gente está caminhando aí para um déficit esse ano. Eu não sei se a gente pode chamar de surpreendente, né? Talvez não, pelo histórico do PT, mas que acho que pega muito mal, né? Como é que você vê isso? A gente está meio anestesiado, está tudo no preço, ou o Uhum. mercado está ficando cada vez mais ressabiado aí com a condição das contas públicas brasileiras? A gente sabe como é que acontecem as crises, né? Primeiro é lento, e aí é de repente. Exatamente. Então a gente está na fase lenta. É uma notícia aqui, outra ali, porque esses números eles saem mensalmente, né? Então você tem aquele burburinho quando sai, aí passa um pouco, aí no mês seguinte não sai tão ruim, aí os agentes pioram suas expectativas, aí no mês seguinte vai em linha com as expectativas, mas já foram revisadas para baixo, né? E aí vai indo. Aí, de repente, você não sabe de onde veio, começa a deteriorar tudo rapidamente. E a gente É, não consegue antecipar esse timing, né? isso, O que a gente sabe é que vai acontecer. exatamente. Isso aí me lembra muito assim, quando o Malan lembrava ao mercado o tamanho das reservas que o Brasil tinha. Isso. Aí, cada vez que ele falava Exato. aquilo, eu falava, Mas nós quem estamos. perguntou, né? Cada vez que ele falava aquilo, eu sentia assim, tipo, puta, o técnico tá prestigiado. O Exato, técnico tá prestigiado, o técnico tá exatamente. prestigiado, e a gente viu o que viu, né? Eu acho que em relação às contas públicas, falando rapidamente, que temos outros temas aqui, aliás, um que eu não me perdoo de ter deixado de colocar aqui, mas acho que a gente fala em algum momento. Mas em relação às contas públicas, Nora, você tem alguma expectativa que no Brasil a gente tenha alguma disciplina? Você que, como argentino, né, Eu vou também te não dizer, tem não, esse histórico, né? expectativa nenhuma, tá? Mas o que eu, assim, para mim, eu vejo isso de um outro aspecto. Quando começa esse malabarismo com as palavras, aí eu falo assim, Houston, we have a problem. Então, quando começa assim, como é que é? Frustração de receita, gente, eu acho assim, pronto, ferrou, para dizer pouco, tá? Então, assim, eu presto muita atenção nisso, quando começam essas, né? Aí você percebe que é não querer reconhecer, não querer falar, olha, a gente não ia arrecadar aquilo mesmo, então também com frustração de receita. Aquilo ali envolve assim, uma neurolinguística, um monte de coisa assim. Eu acho fantástico. Quando começa com isso, você já está tirando água do bote com canequinha, Que é a sabe? mesma turma que chama doação fria como recursos não contabilizados, né? Isso, e a Então, sempre que você contabilidade ouvir um negócio meio criativa, diferente, você lembra que isso, esse pessoal, caixa 2, dinheiro sem exatamente. origem.
criminoso, eles chamam de recursos não contabilizados. Ô, Vitor, e me diga aqui uma coisa, qual é a sua percepção em relação a isso? Porque tem uma coisa que me assusta. A gente debate reforma tributária, se o imposto vai ser bom, se não vai. A gente discute um monte de coisa, quem que vai para o STF, quem que não vai, a Janja lá que não para de passar o cartão. Mas a única coisa que a gente não discute é impressionante. Olha, nós estamos pensando aqui em economizar uns 3 centavos, diminuir um pouquinho o governo, talvez privatizar aqui uma empresinha ou outra. Não se fala nisso, Vitor. Nem vai se falar, né? Esse governo não é um governo que olha para a despesa. Então, esquece. Não, não teremos isso. A grande pergunta é quando é que a corda vai arrebentar, né? Que é mais ou menos o que o Xará estava falando, né? É, enfim, até quando dá para passar pano e dar aquela enganada básica. Primeiro ano já foi, né? Conseguiram. Tem mais 3 aí. Não Meu é bom. receio é que sua história é na mão do sucessor, se o sucessor não for um fazuelista. É. Eu não sei até que ponto, E aí né? volta um fazuelista depois, entendeu? Eu acho que é Exatamente. importante. Repetindo lá É. o que aconteceu na Argentina com a eleição do Macri, né? É. Bom, o fato que é o seguinte, né? Contas públicas, espere sempre o pior, especialmente se o PT estiver no poder. Bom, nós vimos aí um movimento surpreendente que gerou ali um estresse, uma tensão e colocou assim as vísceras à mostra da relação promíscua que existe entre STF e governo. Nós vimos uma jornalista da Rede Globo, Eliane Cantanhede, falando que enquanto o Rui Costa lhe dava uma entrevista, um ministro do STF ia rebatendo ali. E ela contava ali de uma forma bem brejeira, assim, deslumbrada, sem perceber até, sem se dar conta do que ela estava revelando ali publicamente, né? Uma relação absolutamente não institucional, né? Acabou o papo, acabou a conversa. O STF parece que tinha sido pego de surpresa, o Lula creio que não, né? Com uma maioria no Senado que de alguma maneira limitava as decisões monocráticas. Xará, você acha que o Rodrigo Pacheco tá assim, sim, se imbuiu de um espírito republicano e na condição de presidente do Senado levantou uma espada em nome da independência dos poderes? Ou aquilo ali já era um prelúdio da indicação do Flávio Dino pro STF? Os assuntos se comunicam ou não? Dá para achar que mudou alguma coisa, que alguém vai pôr um freio no STF? Ou, como já está avançado, e esse não é um conteúdo voltado para crianças, permita-me a crueza da expressão, ou é só tesão de mijo? É gostosinho, mas passa rápido. É, não, veja, é assim, deve ter tido pressão das bases, né? O pessoal tem um grupo de senadores cada vez maior, é um grupo de políticos, né? Não são senadores, que está por aqui com o STF, principalmente nessas questões que não são questões de costumes, né? Toda essa tem o não só de costumes, né? Tem o marco temporal, enfim, são tudo decisões meio Temas, complicadas do ponto de temas que vista. deveriam ser legislativos, né? Então, esse é o problema. Então, eu acho que o Pacheco ele respondeu a uma pressão do corpo do senador, da maioria dos senadores. Não é necessariamente, ainda que ele possa também ter as suas diferenças, eu acho que não foi ele. Eu acho que foi o Senado mesmo, né? E não acho que tenha a ver, talvez o voto do Jacques Wagner, né? Que foi Agora se muito explique, né? criticado, né? Exato, porque foi meio que. Deixa eu fazer aqui uma média com o Senado, porque eu vou indicar o homem do Gilmar Mendes, né? O Flávio Dino é o homem do Gilmar Mendes. Vamos dizer o seguinte, eu ia dizer que ele não é um fofinho, mas ele é, na verdade, né? Mas assim, não é uma flor do campo, né? Então talvez o nome dele, surpreendentemente, pudesse ter uma rejeição. Talvez tenha sido o preço, né? Ó, a gente apoia essa demanda contra o STF, mas nós vamos apresentar esse candidato aqui. É, sei lá, a gente não sabe da missa à metade, essa que é a verdade.
Mas você acha que a partir de agora pode haver concretamente. Porque assim, a gente já viu prefeito impedido, vereador, deputado, senador caçado, Não, já vimos presidente da impeachment, República caçado. Naquele termômetro nosso que estava -10 abaixo de zero, você acha que subiu algum grau da gente um dia? Porque motivo teria, né? A gente vê, não, mas a- qual o motivo? por exemplo, Hermenêutica? não, hermenêutica não, mas um ministro fazer movimento político partidário claramente viola a Constituição. E nós temos inúmeros exemplos nesse sentido. Nós tivemos uma declaração, a meu ver, desavergonhada, né, sem nenhuma vergonha, sem nenhum pudor, do Gilmar Mendes falando: ó, o Lula só está aqui por causa da gente. Né? Eu me assusto, assim, porque eu fico impressionado com a Não, facilidade, mas você assim, com o pode conforto, não, mas assim. é que você pode interpretar isso aí de outra maneira. Não tem uma forma só de interpretar a frase. O ponto é o seguinte: você só impeach o cara se você descobrir um problema de corrupção. Você tem que pegar a corrupção. Se não pegar a corrupção, todo o resto É é, discutível. a- todo o resto você Só batom interpreta na cueca, então. da forma como tem que ter um batom na cueca. Senão não vai. Esquece. Sei lá, vamos uma situação hipotética, assim, você usar a estrutura pública para interesses privados, por exemplo. Sei lá, Isso, sei lá. tem uma empresa. Essa questão dele ter lá a faculdade dele lá em Portugal, né? Você que está falando. Sei lá, não é uma Não, coisa, no é Brasil, não. assim. Não é em Portugal, no Brasil, né? Tem a faculdade. Não, mas ele tem um instituto em Em Portugal. Ah, Portugal. também tem em Portugal. Não, Às vezes de, também de tem em passagem pelo Portugal. Brasil, Isso. é, Mas ele tem aqui também, mas tudo bem. Essa mistura entre público e Ministro. privado Então, mas o ela ministro. está arraigada, né? Porque não só Exato. Mas, por ele tem, exemplo, parece que ele paga os ministros ganham um extra para dar palestra. Então, assim, ele meio que tem Não, isso, a turma e, na e mão. atividade acadêmica é permitido. Tudo isso é atividade acadêmica. por exemplo, Xará, num país minimamente civilizado, você acha que um ministro do Supremo Tribunal Federal já teria sido impedido? Apesar de que talvez num país civilizado a gente não tivesse os ministros que hoje a gente tem. Exato. Não, num país É, civilizado nós não teríamos esse tipo de comportamento de ministro. Não Isso ficar exato. aí Óbvio que é combinando. isso o A ministro zero da de teria casa da sido jogo. mãe ouvido. Joana. Aqui nos Estados Unidos você nem sabe quem são os caras ficam quietos, eles não se manifestam, eles são esfinges, entendeu? No Você Brasil, essa imagina loucura. o cara, claro, assim, público e notório que um candidato ao STF é preferido pelos ministros. Mas que cabimento que tem isso? Né? É surreal. Né? Não, e o pior, né? Um colegiado. Porque veja só, se você tem a preferência dos colegas, tem um princípio básico do colegiado que é a diversidade, né? Então você cria um colegiado que ele acaba tendo um espírito de corpo, quando na verdade ele deveria ser palco de várias perspectivas diferentes, de várias tendências diferentes, para você poder ter um debate e sair dali um resultado que fosse assim, o resultado de um debate extenuante, né? Não um debate entre iguais, pessoas que representam os mesmos interesses. Aliás, é surpreendente a gente estar falando, né, que representa os mesmos interesses numa casa que deveria se portar pelo julgamento à luz da lei, ainda que a hermenêutica Mas seja ampla, agora, né? uma leitura aqui dessa nomeação do Dino é que ela desagradou muito ao PT, que preferia o Messias. Preferia um outro nome para Procuradoria Geral também. O PT foi desagradado pelo Lula. E agora estão de olho no Ministério da Justiça como uma forma de compensação. Vamos ver o que ele vai fazer com o Ministério da Justiça. O Dino, por sua vez, que é o seu número 2 no Ministério da Justiça, então tá interessante essa briga interna, né? Estão se comendo. Eu acho uma péssima escolha. Ele, como político, está do lado oposto a todos os meus princípios, então, para mim, mais uma péssima escolha. Mas ele já livra a tese de Dino candidato, acabou. Não, Também ele mas resolve essa questão. a indicação, a meu ver, também tem essa finalidade, porque o Dino é um cara carismático, ele é um cara que
quem do governo enfrenta mais frontalmente o bolsonarismo do que o Dino, do que o Flávio Dino? Quem? Eu não vi essa figura política. Pô, ele É, enfrenta todo mundo, não só. ele é um cara que você pode discutir qualquer coisa. Eu não tenho, eu tô junto com você na minha total antipatia por ele, mas você vê esse cara lá no Congresso, nas comissões do Senado, ele janta os caras. Então esse cara é um cara que ele poderia vir a ser um nome a ser considerado que talvez para o Lula já aprendeu com a Dilma, né? Nunca indicar alguém que você não possa controlar totalmente, né? Que isso pode dar em merda. E eu acho que o Flávio Dino não seria esse cara. Então, pô, você chegar ali num momento em que você vai ter que talvez escolher entre um Flávio Dino e um Haddad, fala, peraí, deixa eu dar um emprego bacana para esse cara aqui que eu posso estar liberando um problema do futuro. Eu acho que pode ser que tenha acontecido alguma coisa nesse sentido. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Vitor. A gente já sabe então que você achou a indicação ruim. Esse ia ser o nosso próximo tema. Mas você acha que essa votação dessa PEC, que vai ser legal, né, se o STF considerar a PEC inconstitucional, porque aí deu bug, né? Aí fudeu. Mas me diz uma coisa, o Vitor, você achou que isso foi de fato um freio na STF ou foi uma jogada para a torcida? Eu, 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 eu ainda tendo a crer na jogada para a torcida. Ainda tendo. Eu não acredito nessa é, esse espasmo de macheza do Senado, entendeu? Não acredito nisso. Eu não quero fomentar a discórdia, mas parece que entre o meu amigo Marcelo Gutermann e o meu amigo Victor temos leituras diferentes. Não, não, mas assim, é pelo histórico só. Seria para mim surpreendente. Vai que é uma outra coisa, mas eu acho que eu só acredito vendo. Quero ver eles levarem até o fim, quero quebrar a cara. Mas eu acho que isso Eu não aí, vou. logo, logo alguém chega e fala assim: olha, volta para tua casinha aqui que a gente é que manda. O Supremo é muito mimizento, né? Ficaram todos horrorizados, onde já se viu, né? Um poder Chocadíssimo. exercendo o seu direito de legislar, onde já se Olha viu que isso? loucura, o Senado Né? legislando, hein? Puxa vida. A que ponto chegamos? O Brasil realmente não é sério. Eu vou fazer o seguinte. Mas foram muitos anos de submissão, então eu tenho o pé atrás em crer que essa submissão, de uma hora por outra, vai desaparecer. Então eu vou jogar Eu, bola para Nora para ver se ela desempata esse empate, ainda que eu não esteja Então, aqui mais ou menos. cabendo de dar meu pitaco. É o que eu estava vendo também. Não, eu acho assim, foi talvez jogada para a torcida do Senado, mas que faltou combinar com os russos. E eu acho que o Supremo viu isso como opa, peraí, aqui mando eu. Aí depois teve essa fala do Gilmar, que me pareceu que estava passando uma conta publicamente para o Lula, especificamente, dizendo: olha, você só está aí porque a gente deixou, porque a gente acabou com a Lava Jato, a gente fez tudo o que você queria, não, que lhe convinha, tá? Então, lembre-se, eu vi esse discurso assim, tá? Como estava passando uma conta. Agora, o que que aconteceu depois, para mais ou menos as coisas se assentarem, não sei. A impressão que eu tenho é que foi uma jogada que não deu muito certo para nenhum dos dois lados, tá? Porque Bom, se agora o todo mundo Senado vai saiu ter que... perdendo, ótimo, é isso que a gente quer. A É, gente torce pela briga, né? é Mas exatamente eu isso. tive essa impressão, porque assim, eu até mandei esse discurso essa é uma parte dessa fala do Gilmar para algumas pessoas, né, fora do país, falei, gente, me ajuda a entender. Isto é republicano em algum outro país, né? Faz sentido um ministro do Supremo, inclusive, hoje ele é o decano, né? Se não me engano, é o decano, né? Sim, sim, sim. Sim. Ele ainda ter esse tipo de discurso, de falar assim, falar, não, olha, porque nós acabamos com a Lava Jato e tudo, me pareceu assim, fora a arrogância de passar essa conta assim publicamente, tipo assim, olha, eu estou A falando isso falta porque eu de posso. a falta de vergonha, né, cara? Tipo assim, Então, se você falasse com a luz apagada debaixo da mesa no ouvido, beleza, exatamente, já né? seria Mas muito, né, ali, já ó, seria só nós dois, muito. apaga a luz aí, entra aqui debaixo da mesa. Deixa eu te contar um negócio Eu aqui não no sei, ouvido. eu acho que alguma coisa, aí deu algum curto-circuito aí, em alguma coisa, né? Faltou comer com os russos, alguma coisa dessa. Agora, como é que vai acabar? Eu não sei. Quer dizer, vai acabar em pizza, né? Isso eu já sei. É, eu vou fazer coro aqui ao meu xará. Eu acho que o espírito de corpo do Senado falou um pouco mais alto, mas acho que é mais ou menos o seguinte: você está perdendo de 9-0,
Aí você faz um gol e comemora, é meio ridículo, né? Você tinha que fazer o gol, pegar a bolinha, colocar debaixo do braço, voltar ali na cal e beleza, segue o jogo, né? Não dá pra comemorar. Tá perdendo de 9, né? Porra. Então eu acho que ali talvez o espírito de corpo do Senado tenha falado um pouco mais alto. O resultado da votação em si me parece algo absolutamente razoável, né? Que existem questões que um ministro que faz parte de um colegiado não deveria decidir monocraticamente. Quer dizer, você tem um colegiado lá de 11 membros, você tem uma primeira e uma segunda turma, é o fim do mundo, né? Porque existem questões que eu penso, fosse eu um ministro, né? Eu, um simples tudólogo, pô, que eu ia fazer o seguinte, não quero decidir esse negócio sozinho, não. Meu entendimento é esse, mas eu gostaria de submeter ao entendimento de uma turma ou até mesmo do plenário. E me parece que os ministros têm essa prerrogativa, né? Então, eu acho que essa decisão monocrática ela é o suprassumo da vaidade, né? O poder investido em mim. Eu sou o Estado, eu sou a lei, eu posso, eu prendo, eu arrebento. Então, acho que assim, o mérito de colocar algum tipo de freio a um poder que está ultrapassando, né, de forma individual, que é pior, né? Porque dá muito poder, né? Alguém por si só numa decisão poder interferir tanto. Então acho que o mérito da decisão me parece acertado. Acho que é um espírito de corpo que se manifestou, como o Xará falou ali, um desejo de fato, mas como existe o mesmo espírito de corpo do STF francamente, né, manifestado pelo Gilmar Mendes, e então, mas é comemorar 9-1, né? Pô, fiz um gol, pô, mas tava 9-0, né, bicho? Sei lá, não faz muito sentido. Agora, o interessante vai ser quando, porque a gente deveria imaginar que alguém deveria provocar o STF para o STF validar ou não a constitucionalidade daquilo. O pessoal está aí para isso mesmo, né? Randolph está aí para isso mesmo, voto vencido. Provavelmente o STF seja provocado. Eu quero ver como é que vai ser o STF decidir que é inconstitucional o Senado fazer uma emenda constitucional. Vai ser uma coisa bacana de se ver. Bom, o Vitor já tinha dado que a indicação do Dino ali não contava com o apoio dele. E conta com o seu apoio, Xará. O que, que você achou da indicação do Dino? Um total apoio. Quem sou eu para ir contra a Isso é prudência ou ironia? clarividência Ou um pouco de do cada? nosso da nossa presidência, do nosso presidente da República? Ele, no amplo cardápio que ele tinha à mão, ele escolheu o melhor nome. A gente não sabe para quê. Essa é a pergunta, Bom, né? o fato é o seguinte, quer dizer, esse é o candidato do Gilmar, né? E por algum motivo, talvez a conveniência por outros motivos, né? Tirar um potencial candidato à presidência, enfim. Talvez, mas me parece, pela forma como a coisa andou, me parece que o Lula quis fazer uma média com o STF, né? Com quem decide lá dentro, com quem influencia de fato, né? A vida do STF. Então, você viu manifestações do Gilmar Mendes, do Barroso e do Alexandre de Moraes. Dá a impressão de que esse foi o principal fator, né? Além, claro, quer dizer, depois dele ter colocado lá o advogado dele, alguém alinhado com as ideias dele, enfim, Sim. da forma como ele vê o mundo, né? Fiel à turma. Sei lá. Então, enfim, obviamente, um nome péssimo, né? Assim, o cara é absoluta. Eu diria que o Alexandre de Moraes vai parecer uma freira perto Um do poodle Dino, um, um chihuahua, perto né? Porque do perto do pitbull. Dino, o cara é absolutamente truculente, é um trator, né? E não vai ter vergonha nenhuma Você de imagina se ele atropelar o falou que quer que seja. se ele falou com as redes sociais, naqueles tons que parecia um discurso do Mussolini, como ministro da Justiça, imagina esse camarada com a caneta podendo dizer no final que se cumpra. Exato. E assim, vem boa hora a emenda do Senado, né? Porque ele não vai poder decidir sobre leis, né? Porque não é sobre tudo.
Não é que Sim. foi retirado o direito o poder, né, dos ministros de darem decisões monocráticas, mas não podem fazê-lo sobre leis aprovadas no Congresso. Então, vem boa hora, dado a natureza desse ser que foi escolhido, né? E você, Nora, também acha que, Então, que o isso é Xará uma acha? coisa. Isso, Teremos isso, um isso pitbull do Alexandre de Moraes perderá o seu lugar de algoz da cidadania? olha, o páreo vai ser muito duro. Eu acho que ele já caiu para a segunda divisão. Primeiro vai ser Algoz da cidadania, não, perdão. Algoz da civilidade, né? Pelos seus termos, também, né? também, Como tratou também. agora, por exemplo, recentemente a OAB fazendo troça, né? É. Mas uma coisa também que me preocupa, também, de novo, falando em coisas pouco republicanas, como é que o presidente da República oferece um jantar para 3 ministros do Supremo? Foi o que aconteceu agora esses dias, né? Então, assim, alguma coisa aconteceu naquele jantar também que terminou com essa indicação. Eles devem ter alinhado alguma coisa, alguma coisa assim, mas é totalmente antirrepublicano, amoral, imoral e mais alguns adjetivos que me ocorrem não são muito educados da minha parte. Mas é simplesmente um absurdo. Agora, a remarcação que o Gutermann fez é interessante, porque sobre isso, porque eu cheguei a ler ontem coisas falando que não, que essa proposta do Senado ia acabar com as liminares, porque são de caráter monocrático, eu não sei, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Ainda Então, mais porque é assim, eu acho que decisão liminar, né? exatamente. Eles E vão além para do mais, é frente. eliminar, não é definitiva e tudo, e não tem a ver. Não falando, mas eu acho que tem gente fazendo confusão, seja de propósito, seja por total ignorância, porque tem as duas coisas, né? Também tem muita gente burra falando muita coisa, então, às vezes, pode ser simplesmente burrice, e não, Eu diria não. que em situações assim nós temos de tudo um pouco. Perceberam o trocadilho? Exatamente. De tudo um pouco? Foi, né? Então, eu tenho, eu tenho comigo assim, é, a indicação do Flávio Dino ela é absolutamente politicamente alinhada. Agora ela tem uma ironia, que é a seguinte: queira ou não queira, ele tem um notório saber jurídico. Afinal de contas, ele foi juiz, ele foi presidente da Associação de Classes de Juízes, né? Então, assim, nesse sentido, né? Por exemplo, quando você compara com o Toffoli, Lewandowski, ele dá de 10-0. Agora, é como o Xará falou, né? Ele vai fazer o Alexandre de Moraes parecer a Lollipop, né? Uma criancinha em defesa, né? Porque se como ministro ele já foi capaz de produzir falas de uma absurda autoridade, super autoritárias, se as participações dele no Congresso foram como foram, imagina agora numa posição assim, porque um ministro ele não está blindado totalmente, né? Porque ele ainda pode sofrer uma pressão política, cair, pode cair ali numa reforma ministerial, um deslize qualquer. Agora, bicho, no Supremo, cara, quem vai pôr freio no Flávio Dino? Né? Não, eu Esse recomendaria. Dino nunca fez tanto sentido como agora, né? Eu recomendaria, se alguém encontrar ele no aeroporto, vá para o outro lado, não derrube o óculos do filho dele, nada disso, tá? É que quem tentar derrubá-lo vai se dar mal. Em todos Olha, os sentidos. Em olha todos os aí. sentidos. Se eu Fisicamente, não Mas, é, inclusive. fosse, eu ia falar disso agora. Se eu não fosse um transmagro, que eu me declarei transmagro, né? Se eu não fosse um transmagro, eu ficaria com a sensação que o senhor agora fez algum tipo de picardia, uma certa ironia, vamos dizer assim, com o formato esférico do novo indicado para o STF, o que não é admissível nos tempos atuais. E nesse sentido, as pessoas está passando desapercebido para as pessoas a genialidade do presidente da República, porque muita gente cobrou do presidente da República que ele prestigiasse uma minoria, um negro, uma mulher. E o que o Lula fez? Ele colocou toda a sua genialidade política para completar, para fazer uma cota de fofos no STF. Então, quer dizer, não tem como atender todas as minorias, né, numa única atacada.
mas ele atingiu uma minoria. Ele não era uma mulher, como muitos desejavam, uma mulher negra, mas é um fofo. E hoje a gente sabe que assim, eu espero que, aliás, durante o mandato do Flávio Dino, assim como foi a homofobia foi igualada ao racismo, que a gordofobia. Não que isso me afete, porque na condição de transmagro, pessoalmente, não me afeta mais. Mas eu acho que a bem da justiça deveria. Então, parabéns ao Lula nesse sentido, que, diferente dos seus críticos mais ácidos, prestigiou sim uma cota de minoria. Eu não sei se é tão minoria assim, porque eu vejo muita gente uns quilinhos a mais, mas beleza. Mas o Zanin também Não, teve. Também foi uma minoria, o Zanin. Eu tenho até medo de perguntar qual, mas tudo bem. Ele é meio calvo, né? Tem Ah! dois já tem Os semi-carecas. os carecas estão lá também já. eu me Tem, sinto tem, né? representado. Aí, tá vendo? A gente não vê, a gente não quer ver. A gente não quer ver quando não diz respeito a gente. Não que me Foi diga para isso que eu respeito, fiz o porque R. agora. Não que não me diga respeito, porque agora, como vocês sabem, eu sou um transmagro. Bom, tudo que nós conversamos até agora é para finalmente poder falar de alguma coisa. Eu até quero de público aqui, me desculpar com o Vitor, que assim, ele ganhou apostas de mim. É verdade. O placar é totalmente favorável. Agora sou eu que vou comemorar o 9-1. Mas eu roubei ele na aposta do Brasileirão, né, cara? O cara apostar no Botafogo, para. Devia estar sob efeito de álcool, ou sabe-se lá o quê, e eu me aproveitei. Então, assim, de público eu até quero falar, se quiser desistir, porque eu não me sinto bem, cara. Não, Eu não, te... Não, eu te não. roubei. Eu não queria, mas eu te roubei. Foi assim, foi mais forte do que eu. Falei, meu, tem alguém que a essa altura do campeonato aposta que o Botafogo vai ser campeão. Vou me aproveitar. E aí era você, meu irmão. Me Não, eu perdoa, mereço, eu mereço, eu mereço. de pública eu quero aqui me desculpar. E se quiser Mas abrir, foram Mas tantas. ainda tá na briga. Não tem chance nenhuma, né? Botafogo, né, gente? Botafogo já era. Botafogo. É. Foi muito legal o jogo. Eu assisti o Santos e Botafogo, meu. E Era aí? assim, o cara, não, foi assim, o Santos pô, não consegue acertar um passe, é um negócio assim, um time triste de assistir, mas o Botafogo foi naquele fogo e fez o gol a uns 10 minutos do primeiro tempo e perdeu chance, bola em cima da linha, e vai passando tempo, e vai passando tempo, e o time vai. Eu não sei o que acontece. Aí tem um E o lance, Santos? os caras tomam o gol. É impressionante, impressionante. É isso, De cara. fato, não tem a mínima chance de ser campeão. A Não, é mínima. isso, cara, é isso. Quem é do Rio sabe, essa frase é famosa. Tem coisa que só acontece com o Botafogo, cara. Então, assim, esquece. A pergunta é, quem que vai ser campeão? E se tivesse vencido ontem, ainda estaria na liderança, né? Mas, enfim. Quem vai ser O campeão campeão? vai ser o Palmeiras. Não, e Eu detalhe também do gol acho. do Santos, né, o Xará? Não foi aos 30 minutos do segundo tempo, né? Não, 45. Cara, é E isso. assim, Você vê que a tragédia ganha contornos maravilhosos, né, cara? não, mas é isso. Mas faz parte. É, Faz parte, porque o Santos não fez um chute a gol no jogo inteiro. é isso que é o mais legal. Nada. Você vê o jogo e fala, pô, 1-1 foi páreo o jogo, né? Não gol aos Não. 90 minutos, mano. Então quem vai ser campeão é o Palmeiras, é isso? Eu Mas acho que é o Palmeiras, eu acho que é o Palmeiras Vitor, quanto porque isso tem de torcida e ah, quanto isso tá, tem tá diante. misturado, Tá, tá não, misturado. não é uma Não, análise fria isso aí. não. Não. Mas veja só, vamos tentar tirar o lado torcedor aqui. Hum, O Flamengo pega o Galo agora, um jogo jogo de difícil, que o vida ou Galo morte. Porque o ainda Galo tem também chance, tem chance, mas o né? Galo é um dos maiores cavalos paraguaios do futebol brasileiro. Então, se você estiver contando com o Galo para algum jogo dependendo de vencer, Esquece. esquece, ele perde. No final ele vai perder. Então, eu acho que Não, o mas, Flamengo mas vence. na semifinal da Libertadores não A foi isso, né? Libertadores foi um espasmo, né? Ou foi um ponto É. fora da curva, Bom, numa história centenária, teve uma Libertadores aí no meio. É. Mas, e sim, aquele ano da Libertadores eles ganharam tudo, o goleiro pegava pênalti e tal, mas foi assim, aquela coisa que não acontece mais em 1000 anos. Então eu acho que o Flamengo ganha do Galo e depois o outro jogo contra o Cuiabá de férias também ganha, né? O Palmeiras também tem dois jogos tranquilos, o América rebaixado em casa e o Fluminense de férias pensando no Mundial em casa. Então, os dois times, com ainda um pequeno ponto de interrogação para o Flamengo contra o Galo, pode ser, né? O Galo realmente está jogando bem, é o melhor do retorno. Mas os dois times devem ganhar os seus dois jogos e chegam na última rodada empatados em pontos,
com o Palmeiras hoje sustentando um saldo de 9 gols a mais. Ou seja, está com a vantagem do saldo de gols, o Flamengo não vai tirar essa vantagem em 2 jogos. Aí, a última rodada do Flamengo é contra o São Paulo, de férias em casa, no Morumbi, e o Palmeiras pega o Cruzeiro lá no Mineirão, o Cruzeiro provavelmente dependendo desse resultado para se manter na Série B, muito provavelmente. Pode ser que já esteja rebaixado, acho difícil. Pode ser que já tenha escapado, acho difícil. Acho que o jogo do Cruzeiro na última rodada será definitivo para o Cruzeiro. Então, eu acho que o Flamengo deve ganhar do São Paulo em férias. Não vejo o São Paulo oferecer resistência para o Flamengo já de férias, o pessoal era querendo curtir o verão. O Cruzeiro pode sim oferecer a resistência para o Palmeiras, e é jogo de vida ou morte, entendeu? O Palmeiras ontem jogou mal com o Fortaleza. Ganhou, empatou no coração e tal, mas jogou muito mal. Primeiro tempo horrível, e o segundo foi na base da raça. Então, assim, pode ser que se o Cruzeiro empatar com o Palmeiras no último jogo, bom, não é possível, resultado possível? É plenamente possível. Mas eu acho ainda que no final dos dois times ganham os 3 jogos e a fatura liquidada pro Palmeiras. Mas existe sim a possibilidade do Flamengo ser campeão também, porque esse último jogo do Palmeiras com o Cruzeiro não é tão trivial. E eu acho que, apesar de não ser trivial, Flamengo e Galo, o Flamengo vai passar o carro. Bom, e você, Nora, arriscaria um palpite aqui em relação ao Campeonato Brasileiro ou você está mais preocupado, Eu, ou ainda você não, ainda está com o amargor do vice-campeonato da Libertadores? eu serei muito, muito sucinta. Como corintiana, que eu estou tentando não cair, eu vou dizer bem rapidamente e espero que você desligue a gravação para que não haja registro do que eu vou dizer, mas eu acho que o Palmeiras ganha. Pronto, não digo mais nada. É, é assim, eu sou filho de um vascaíno, sou Alfredo, né, que tá lá no céu cuidando de mim. Como tal, eu fui ensinado a odiar o Flamengo. E a missão foi cumprida ao longo da minha vida, né? A gente carrega esse sentimento. Meu pai tinha um amigo, cara, esqueci o nome dele. Puta, eu era criança, ia passar férias. Porque assim, nem todo chato é flamenguista, né? Mas todo flamenguista é chato, né? E aí eu lembro que tinha aquele jornal dos esportes no Rio de Janeiro, lembra Cor-de-Rosa? Uhum. Pô, esse camarada Sim. passava todo dia, quando eu tava de férias na casa da minha avó, ele passava todo dia lá no portão para encher o saco, sacanear meu pai. Pô, flamenguista chato pra caramba. Todos os meus amigos flamenguistas chatos pra caramba. Então, assim, não dá pra pensar no Flamengo ser campeão mais uma vez. Mas, cara, puta, eu vejo que é puta porcada, né, meu? Tem uma porcada aqui comigo, vai me encher o saco, cara. Que situação difícil. Seria bom, sei lá, torcer pro Galo, né? Mas eu acho difícil demais. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que o Flamengo leva um fiozinho de vantagem. Acho que está com um pouco mais de pegada nessa reta final do que o Palmeiras. Posso estar enganado. Tem o fato de ter o Então, Tite. O e Abel tá, parece que tá, já está. tá com mais pegada, eu também O acho. Só Abel, que, o Abel parece que já está de saída. Não sei. só que os jogos do Palmeiras são fáceis também. Esse É. que é o tema. O jogo mais difícil Mas foi o Palmeiras ontem. empatou ontem com o Fortaleza, Não, né? mas era o jogo mais Foi difícil, mais se for difícil. pensar. Sei É. lá, né? Jogo com o É. Fortaleza, Mas na eu acho draga que que o ainda Fortaleza tá. há um risco no jogo Cruzeiro e Palmeiras, para mim existe um risco. Bom, E o Cruzeiro vai estar lá jogando a vida, entendeu? sim, sem Não é dúvida. assim. É um jogo mais difícil, nesse sentido, É sim. São Paulo é mais recreativo. Apesar que dar um sapeco no Flamengo é sempre bom, né? sempre bom. E também quando apita aí, todo mundo quer ganhar. Bom, chegamos à reta final aqui, vamos para as nossas dicas, bola dentro, bola fora, como cavalheiro. Nora, por Bom, gentileza. bola fora eu já falei, embaixador brasileiro em Israel, não prefiro até nem falar novamente disso, mas foi uma bola muito, muito, muito fora, tá? Bola dentro. Gente, cada um se consola com o que pode, né? O time feminino do Corinthians. Foi lindo. Foi lindo. Não, fala sério. Eu tenho meus motivos, né? O Mas o masculino, time, o time do Corinthians feminino, desculpa interromper, ele joga outro O que que campeonato. foi, Nora? Desculpa, repete aí. É- Time feminino do campeão. Corinthians, eu tenho que. Mas fala, Não, vamos lá. uma dimensão paralela. Você tem o futebol masculino,
Você Uhum. tem o time do Corinthians feminino e você tem o campeonato feminino de futebol. O time do Corinthians está em outro nível, é um nível Uma dimensão intermediário entre masculino. paralela. É outra coisa. A gente Então, está não, não, pensando, mas sério, inclusive, em extinguir o futebol masculino, ouvi dizer. Exato. É. podia substituir pelo feminino, né? Não, mas então, gente, não, mas foi assim, eu até anotei aqui em algum lugar, perderam só 3 jogos e ganharam 4 títulos, Então, né? bola dentro para as meninas do Corinthians que foram campeãs. Tem alguma Claro, dica, Nora? tenho uma dica totalmente nada a ver com nada, mas eu fui jantar na casa de uns amigos sexta-feira, me serviram um espumante nacional fantástico. Eu gosto muito de vinho, de espumantes. Um da Valduga, gente, não tem nada a ver, tá? Não tem merchandising nenhum. Da Valduga chamado 130. Tem Será, várias linhas. será que não? Com a audiência que a gente tem, você fazer um jabá deles, aí deve estar rendendo Ah, eu centenas vou de ter que milhares de avisar na dólares numa portaria para conta do segurar offshore as aí. caixas que eu vou receber, né? Não, gente, sério, fantástico. Tomei o Blanc de Blancs, eu acho que era, mas tem vários. Olha que bebida fantástica. Olha, vale a pena. Muito bem. Pronto. Bela Quem dica. sabe eu celebro alguma coisa do Corinthians com isso. Guarda, porque dizem É que esse tipo de difícil, mas coisa tudo com mais bem. tempo fica valendo mais, né? Vai demorar então. Mas então, e você, Vitor? Você que já deixou Terra Brasílis e que está na terra do Tio Sam, respirando esses ares aí no ventre da besta, da iniciativa privada, da meritocracia, né? Sentindo o calor aí da Flórida. Como é que Não estão as está tão coisas? calor agora. Não tá tão calor agora? Não, tá bom assim, Tá 20 bom e poucos assim? graus. Deixa assim então. Quais são sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Bola dentro, Milei, pelo seu início, ponderado, pé no chão. Bola fora, STF, pela reação mimizenta a uma prerrogativa institucional do Senado. E a dica é o jogo de amanhã, Vasco e Corinthians, jogo mais importante do ano de futebol. Mais importante, que pode, eventualmente a gente pode escapar ou a gente pode mergulhar, Que hora é o jogo? chafurdar na merda. Que hora é o É jogo? amanhã, 9h30. Deixa eu ver, 9h30. É. Pô, eu acho que eu vou conseguir assistir, porque eu vou estar me deslocando para o interior paulista. Tá encarando 6 Jogo horas de busão. importantíssimo, Ah, não, não vou não. Vou chegar nós Tudo precisamos bem. tarde. quebrar a maior freguesia do futebol brasileiro, que terá que ser quebrada amanhã. E alguma dica? Não, essa é a minha dica. A minha dica é Essa o sua jogo de dica é essa. amanhã. Ah, tá É. bom. Não, desculpa. Ato falho. E você, Xará, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e a sua dica? Bom, minha bola fora já foi adiantada aí, o embaixador do Brasil em Israel. É uma A minha super bola bola, fora, né? bola fora, foríssima. Minha bola dentro vai ser uma bola dentro surpreendente, vai ser para o Sindicato dos Metroviários Ah, explica. Eu de adoro São essas bolas Paulo, dentro, assim. porque, putz, os caras, Estão eles ajudando, né, na eleição. desenvolvem. É isso, eles mais um prego no caixão do Guilherme Boulos, é sensacional, o cara Muito inteligente mesmo. realmente é impressionante com os caras que são idiotas. Eles vão fazer uma greve contra a privatização, é, sendo que vão convencer a população paulista novamente de que Como a a privatização privatização é é a única boa, né? saída. Exato. Eu tenho um negócio assim, Muito bola boa. dentro, não vou reclamar. Vai, faz greve. É isso aí. Quanto mais melhor. Quer dizer, E a dica qual é, Xará? um filme que assisti muito bom, tá no Prime, True Story, com James Franco. James Franco faz um assassino, né? É o James Franco e aquele gordinho, o Jonah Hill. O Jonah Hill faz um jornalista que o James Franco ele assume a identidade desse jornalista porque ele admira esse jornalista, tal, fugindo, né? O James Franco. Isso logo no início do filme. E aí prendem o cara, tal, e aí o jornalista que tinha pisado na bola, tinha sido demitido do New York Times, vê Eu a vi esse filme, chance muito bom. de fazer uma história da vida. E o cara, e o jornalista começa a se. E parece que é uma história real, né? História Porque no verídica. final mostra e tal. E ele começa a se identificar com. E começa a entrar na vida desse assassino. E, nossa, um negócio assim, um drama psicológico, assim, muito bem Fantástico. amarrado. Belíssimo filme. Muito bom. True Muito boa Story. dica. Bom, a minha bola fora vai para o STF, que com as suas decisões arbitrárias
criou na história da Nova República o primeiro condenado à morte, que foi o Clériston, né, que morreu nas dependências da Papuda, 10 meses preso sem julgamento, com o pedido da Procuradoria-Geral da República do relaxamento da sua prisão, que já havia tido vários sinais. O Clériston, acho que ele é um símbolo desse momento de arbitrariedade que a gente vive. Se ele cometeu algum crime, se ele invadiu algum espaço público, se ele ajudou a depredar, não acho que tem que pagar por isso, mas para mim está muito claro aqui que foi produzida uma decisão arbitrária que custou uma vida, e eu aprendi que as vidas humanas, elas não têm preço. Então a minha bola fora vai para o STF. Eu tenho algumas bolas dentro. A primeira é a possibilidade, nós conversamos aqui no Esquenta, de haver uma mudança na lei do impedimento, de tal forma que um cara mais narigudo não seja prejudicado por conta da lei do impedimento e tá um nariz à frente, por exemplo, né? Porque a ideia do legislador, quando criou a regra do futebol, é que o cara não tivesse lá na banheira, ensaboado, levando uma baita vantagem, mas não, porque vê, o ombro dele tá 2 milímetros para frente, isso mata a dinâmica do futebol. Então, acho que essa possibilidade, se vier a ser concretizada, é uma bola dentro. Uma outra bola dentro, muita gente pode dizer que é too little, too late, né? Mas o presidente da OAB de Minas Gerais, num evento público, na presença do ministro Luiz Carlos Barroso, falou duro, né? Em nome da OAB, chama-se Sérgio Leonardo, minha letrinha está aqui ruim, mas eu anotei isso aí, Sérgio Leonardo. Então, bola dentro, né? Acho que dentro da civilidade, eu acho que os membros do STF devem procurar ter mais contato com essa percepção de muita gente. E a minha terceira bola dentro é uma bola dentro mítica, né? Uma bola dentro mítica. Porque ele que já escreveu o seu nome 7 vezes no Guinness Book, essa semana, né? Pegou o Bahia ali numa situação difícil, veio aqui no Galinhão e sapecou 5 às vésperas da eleição. Meu, coisa linda, né? Fez uma implosão. Enquanto estava tendo o jogo, tem flagrantes do Rogério Ceni cavando ali, plantando algumas dinamites em volta ali do Corinthians. Ou seja, mais uma vez o mito decide os destinos e a história do Corinthians. Dessa vez ele decidiu uma eleição. Porque, meu, brincadeira, o Rogério Ceni é realmente O cachorro late, o gato mia, gol do gol do Bahia. Bahia, é isso aí. Então, meus parabéns pro Mito, por essa super bola, 5 bolas dentro, na verdade, né? Bom, a minha dica é para uma série, não é uma série complexa, densa, mas é uma série legal, tem uma dinâmica e a gente reconhece porque ela é baseada em fatos reais, chama DNA do Crime, da Netflix, está na primeira temporada, eu estou assistindo e estou gostando, bem feita e tal, o roteiro não precisa nem ser muito lá grande coisa, porque num país como o Brasil, você falar de grandes crimes sim, é só você pegar o noticiário, fazer um copy-colle então é legal, essa é uma sériezinha para entretenimento bacana. E eu queria encerrar o nosso bate-papo hoje dedicando esse nosso encontro. Ela merece muito mais que isso, né? Seguramente, mas humildemente nossa homenagem aqui a Isabel, filha do meu xará Marcelo Gutmann, que faz aniversário. Então, Isabel, feliz aniversário aqui em nome do De Tudo Um Pouco para você, muitos anos de vida, muita felicidade, muita saúde. Valeu, galera, até semana que vem. Falou, pessoal. Abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.